Graças a Deus. Nós vamos agora entrar aqui na palavra de Deus. A minha Bíblia está aberta no Evangelho de São Lucas, capítulo 17, do versículo 11, eu vou ler aqui, até o versículo 19. Nós vemos aqui a passagem da cura dos 10 leprosos e eu tenho a certeza que o Senhor vai trazer grandes lições espirituais e em seguida eu vou orar para que Ele também lhe abençoe. O versículo 11 diz: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Então preste atenção. Nas viagens que Jesus fazia, indo de uma parte a outra, pregando acerca do reino de Deus, ele estava destinado a ir a Jerusalém, mas no caminho ele passava por Samaria. E ali em uma daquelas aldeias, a Bíblia diz que um grupo de 10 homens leprosos, ouvindo falar que ele estava transitando naquela região, pararam de longe e começaram a pedir por socorro, a pedir por ajuda. Nos dias bíblicos, a lepra era um mal que afetava muitas vidas, era uma nódoa terrível naquela geração. E a lepra muito se assemelha com o que é o pecado, porque uma pessoa leprosa, ela estava fadada a morrer. Aos poucos, aquela doença, aquelas feridas e empolas iam consumindo o corpo dela. Assim também é o pecado. Caso ele não seja confessado, abandonado, vai acabando aos poucos com a vida da pessoa. Tudo passa a ruir, a desmoronar como consequência das suas práticas erradas. Além disso, a lepra era contagiosa. Alguém que contraía essa doença não podia viver em sociedade. A pessoa tinha que se isolar fora dos muros da cidade, longe da companhia dos cidadãos civis, para que não transmitisse aquela infecção, aquela doença terrível. Da mesma forma, quem está no pecado, o pecado é contagioso. Se você continuar e insistir a andar com pessoas más, logo você vai estar se comportando como elas. Há um ditado aí que diz: diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. E esse ditado é verdadeiro. Quem sabe, em primeiro momento, você repugna algumas práticas erradas, mas se você continuar na companhia de pessoas ímpias, logo você vai falar como elas, vai frequentar os lugares que elas frequentam e cometer os erros que elas cometem. Então, por isso que a lepra se assemelha ao pecado. Em primeiro momento, porque leva à morte. Em segundo momento, porque é contagiosa. E em terceiro momento, quem tinha esse mal, essa doença, vivia isolado, separado dos outros. A pessoa que está no erro, ela vive envergonhada. A culpa toma conta da alma, do coração dela, lhe causando angústias, e muitas dessas pessoas que estão longe de Deus vivem solitárias, sozinhas, isoladas. Alguns até deixam o aconchego da casa, da família e passam a viver como andarilhos, vivem nas ruas, dormindo no relento, às vezes procurando alimento em lixo. A vida da pessoa vai se degradando cada vez mais. A boa notícia é que esses 10 homens leprosos, que estavam tomados com esse mal, com esse sofrimento, eles decidiram ir até Jesus em busca de auxílio, em busca de solução. Você já parou para notar que um sofredor sempre vai se unir a outro sofredor? Tanto é que em uma passagem das Escrituras, Jesus diz
que um cego não pode guiar outro cego, senão ambos cairão na cova. Então quer dizer, a tendência de um cego é ter outros amigos cegos. A tendência de uma pessoa adúltera é ter outros amigos adúlteros. A tendência de uma pessoa homicida é ter outros amigos homicidas também, porque eles se sentem bem, conversam em o mesmo pé de igualdade, as conversas deles são as mesmas, se encaixam, fluem. Agora, se uma pessoa, por exemplo, que está no vício do álcool, for conversar com alguém que é sóbrio, que abomina essa prática, ela não vai sentir bem, as conversas delas não vão se encaixar, se conectar. É o que nós vemos aqui na palavra de Deus. Eram 10 homens leprosos que estavam juntos, porque o sofrimento que eles tinham era algo comum, mas que decidiram buscar ajuda em Cristo. Oxalá, quem dera que todos os aglomerados de pessoas que sofrem buscassem ajuda em Jesus. Hoje em dia, a moda é os jovens se unirem nas casas uns dos outros e ficar ali injetando narguile, que futuramente pode trazer um problema para a saúde, para os pulmões, leva a pessoa ao flagelo, e por ela fazer isso, ficar ingerindo ali aquela fumaça cheirosa. E realmente isso acontece. Muitos jovens se reúnem nos seus aglomerados, na casa do seu amigo, na casa do vizinho, nas esquinas aí das ruas da nossa cidade, porque elas têm erros e práticas que a palavra de Deus condena em comum. Elas se sentem, então, bem fazendo isso. Oxalá se elas se despertassem e buscassem ajuda em Jesus, porque a satisfação plena e completa está somente em Cristo e na pessoa de Cristo. Eram 10 homens leprosos que foram até Jesus e diz a Bíblia no versículo 12 que eles pararam de longe. Eles não se consideraram dignos de se aproximar de Cristo, então ficaram de longe. E o que eles diziam? Levantaram uma voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Eles já estavam fragilizados pela doença. Alguém que está doente fala com a voz forçada, baixa, mas diz a Bíblia aqui que eles colocaram a boca no trombone e levantaram uma voz, talvez usar as últimas forças que eles podiam usar, o último fôlego que eles tinham no seu pulmão. E eles diziam: Jesus, Salvador, Mestre, tenha misericórdia de nós. Quantas são as pessoas que se aproximam de Cristo meio ressabiadas, vagarosas, temerosas, como esses leprosos. Eles pararam de longe e de lá de longe eles gritaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Não tinham aquela confiança para chegar perto de Jesus. A lição que nós tiramos aqui é que Jesus ouve o clamor daqueles que levantam a voz a Ele em oração, mesmo que eles estejam longe. Mesmo que você, caro amigo e amiga telespectador, se sinta longe de Deus por conta da vida errada que você tem levado, decida clamar hoje a Jesus. Porque aqueles que estão longe, Ele quer trazer você para perto. Alguma coisa impedia esses leprosos de se aproximarem de Cristo. E o que era? Eram umas restrições que a lei judaica tinha trazido ao grupo de pessoas como eles, os leprosos. A lei de Deus, lá em Levíticos 14, dizia que o leproso tinha que viver isolado das demais pessoas. Então, com essas restrições mentais, com esses paradigmas, eles não se aproximaram de Cristo. O que tem impedido você de se aproximar de Cristo? Talvez ideias religiosas que foram sendo transmitidas ao longo da sua vida. Talvez você ouviu alguém dizer que se você vier a Jesus, Ele não te aceitará, Ele não te receberá.
Isso é mentira. Quebre esses paradigmas e venha a Jesus. Nem que de longe você clame pedindo auxílio e pedindo o socorro dele. Ainda que muitas regras religiosas criaram cercas e barreiras para que você se sinta inapto para se aproximar de Cristo. Mas Deus está me usando para dizer, venha você como você se encontra nesse presente momento, que Jesus não vai te desamparar. Aleluia! Continuando aqui no versículo de número 14. E ele vendo-os, Jesus vendo aqueles 10 leprosos que haviam clamado o seu socorro, disse-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Olha que bonito. Se tem uma lição que Jesus nos ensina aqui, é que Jesus respeitava o ministério daquela época que estava em vigor, que era um ministério sacerdotal, com todos os seus ritualismos. Jesus respeitava. Quem somos nós para viver apontando o dedo e criticando os nossos irmãos em Cristo? Nós não temos autorização para fazer isso. Jesus disse, vão e se apresentem ao sacerdote. Jesus não ignorou, Jesus não menosprezou o ministério que estava em vigor naquela época. Existem diversidades de igrejas, de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Quem somos nós agora para ficarmos criticando, dizendo que Deus está num lugar e em outro não? Nada disso. Nós temos que fugir dessa disputa boba e tola, seguindo o exemplo de Jesus. Jesus respeitou o ministério que estava em vigor ainda, porque ele não havia morrido como o sacrifício perfeito pelos nossos pecados, mas ele respeitou o ministério dos sacerdotes levíticos naquela época. Aí diz o versículo 14, ide mostrai-vos aos sacerdotes, e aconteceu que indo eles, ficaram completamente limpos. No caminho até a sinagoga, até o templo, a Bíblia diz que os homens ficaram curados. Um começou a perceber que as empolas, as feridas foram sumindo do seu vizinho, do seu companheiro. De repente, aquela pele toda marcada e manchada estava completamente restaurada, como de uma criança. Nas mãos já não tinha mais as marcas, os traços daquela doença. E todos eles no caminho perceberam que estavam curados. O que o Senhor tem a nos dizer sobre isso? Há milagres que acontecem instantaneamente, mas há outros milagres que acontecem paulatinamente, gradativamente. São milagres que acontecem durante a semana, no dia a dia. Talvez você participe até de um culto de libertação e de cura e você na hora não recebe o seu milagre, mas aí você vai ficar triste, desamparado, nada disso. Você tem que continuar na fé, porque no caminho até a sinagoga, até o templo, foi que esses leprosos foram curados. Volto a dizer, tem milagres que acontecem na hora. O pregador ora e já acontece, mas há outros que é gradativamente. O que cabe a você, penitente, necessitado, é sempre permanecer na fé, porque o Senhor honra a palavra dele. A palavra dele é veraz, ela não mente. Quando o Senhor faz uma obra, a obra é real. Pode não ser na hora e no momento que você quer, mas a palavra se cumpre. Aí diz o versículo de número 15. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Observe aqui que a obediência deles na palavra de Cristo fez com que eles recebessem a cura. A obediência traz cura. Eles poderiam ter arguido Jesus, poderiam ter dito, Senhor, é muito difícil nós caminharmos até o templo. Se nós já viemos a Ti, é porque cremos que Tu é que vai nos socorrer. Mas eles não questionaram. Obedeça o que Cristo está lhe mandando sem questionar.
Você ainda não aceitou Ele como Salvador? É um mandamento dele. Quem confessa Ele diante dos homens é confessado diante do Pai no reino celestial. Você ainda não se batizou nas águas? É um mandamento dele. Obedeça o que Cristo está dizendo sem questionar, sem perguntas tolas, que você vai ver que a bênção se manifestará na sua vida. Esses homens, em obediência à palavra de Cristo, receberam a sua cura, receberam o seu milagre. E diz a Bíblia que dos 10 que foram curados, apenas um estrangeiro, que era samaritano, voltou para agradecer. Nós vemos aqui uma proporção equivocada. Infelizmente, isso acontece nos dias atuais. Nós marcamos um culto especial de avivamento, de curas, de milagres, e as multidões vêm de todas as partes para receber a sua bênção. De 10 pessoas que são curadas, uma apenas volta para agradecer, se firma na igreja, se torna um membro da casa de Deus. De 100 pessoas, 10 voltam para agradecer. De 1000 pessoas, 100 é que voltarão para agradecer. Você veja que isso daqui é um cálculo equivocado. É um equívoco uma pessoa receber a bênção e virar as costas para o abençoador. Talvez eu estou falando com telespectadores que já foram curados, libertos, prosperaram. E aí eu pergunto, você está servindo Jesus depois de ter recebido a sua bênção? Ou você vai fazer como a maioria, como 9 daqueles homens que não voltaram para agradecer? Um grande pregador do século passado, Smith Wigglesworth, ele dizia que ele preferia uma pessoa salva do que 10.000 curadas. E diga-se de passagem que ele era muito usado por Deus na área da cura. Só de tocar nos enfermos, os enfermos eram completamente livres. E ele dizia isso, que preferia uma pessoa salva que 10.000 curadas. Se você foi tocado pelo Senhor, não abandone. Se firme com Ele, porque a maior bênção não é só a cura que você recebeu, mas é a vida eterna ao lado do Senhor. Adianta ser curado, morrer e ir para a perdição eterna? De modo nenhum. Voltando aqui no versículo de número 17. E respondendo Jesus disse, aquele que voltou para agradecer, não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? O homem não respondeu Jesus. Jesus perguntou para ele, mas e os teus amigos? Eu realizei a obra. Eu sei que todos foram curados, porque o meu poder não falha. E aí então, este homem estava prostrado aos pés de Jesus, adorando, louvando, glorificando pelo milagre que houvera recebido, e não respondeu nada a Jesus. O que eu quero lhe ensinar com essa palavra? Esteja você tão absorto, tão envolvido na adoração, porque aí você não terá tempo para falar mal da vida dos outros. É o caso desse homem. Ele estava tão envolvido, tão alegre, tão feliz na adoração, com voz de agradecimento, prestando honra, homenagem ao milagre que Jesus fez a ele, que ele nem quis criticar os seus amigos, ele nem sequer mencionou os seus amigos, e parece que até ele foi meio que mal educado, porque deixou Jesus sem resposta. Você pode analisar na sua Bíblia que Jesus perguntou para ele e ele continuou prostrado adorando Jesus. Esteja você tão absorto na atmosfera do louvor, da adoração, que você não será um crente fofoqueiro, fofoqueira. Tem muitos nos dias de hoje. Misericórdia, eu tenho que falar a verdade. Há muitos que vivem de casa em casa só falando coisas que não convêm, falando mal do pastor, falando mal da igreja, falando mal dos obreiros, ao invés de orar. Esteja você absorto na adoração, que você não vai fazer parte desse povo mexeriqueiro que fica por aí
se envolvendo em coisas que não deveria se envolver. Aí diz o versículo de número 19, Jesus disse para aquele homem, levanta-te e vai, porque a tua fé te salvou. Bendito seja Deus. Ele não só foi curado, mas também recebeu o pronunciamento de Cristo, declarando que ele estava salvo. O melhor pronunciamento que ele poderia receber da parte de Cristo era esse. Porque se Jesus diz que alguém está salvo, qual é o anjo do céu, qual é o demônio que vai contestar o que Jesus acabou de declarar? Jesus diz, você não só está curado, mas porque você voltou para agradecer, eu estou dando para você a bênção da salvação. A tua fé não só te curou, como também te salvou, te deu a vida eterna. E eu pergunto, caros amigos e amigas telespectadores, tem uma bênção maior do que você receber o decreto da parte de Cristo de que você está salvo? Ah, não tem nada melhor, nada que se compare a isso em todo o universo. E esse estrangeiro samaritano recebeu esse pronunciamento da parte de Cristo ao seu respeito. Eu vou convidar você para orar comigo, crendo que o Senhor há de lhe abençoar. Se você tem como fazer isso, então feche os olhos, se aproxime do televisor e juntos oremos agora. Pai querido, Pai amado, obrigado por discorrermos aqui nessa palavra, nesse texto das Escrituras em que 10 leprosos são curados. A hanseníase era um flagelo naqueles dias. Era um leprosário que estava em busca de auxílio, de ajuda. 10 homens que tinham o mesmo problema em comum se achegaram a Cristo, dizendo, Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Ah, quem dera todos os segmentos, as ideologias, filosofias e aglomerados de pessoas viessem a Cristo pedindo ajuda, pedindo auxílio. Quem dera a rodinha daqueles que estão se drogando, ó Pai, e sabem que estão prejudicando a vida deles, todos eles um dia se reunissem, fizessem uma reunião e chegassem à conclusão que isso está acabando com a vida e com o futuro deles, e eles viessem então a Cristo. Jesus não os desprezaria, Jesus não os rejeitaria. Oh, meu Deus, que todos os aglomerados de pessoas que pensam coisas em comum, que compactuam das mesmas ideias, dos mesmos pensamentos, das mesmas filosofias, que todos se acheguem a Cristo, pois o Senhor os receberá, o Senhor os ajudará. Eles diziam, tem misericórdia, e o Senhor então disse, apresentem-se ao sacerdote. No caminho eles foram livres, eles obedeceram a palavra de Cristo. A cura está na obediência à palavra de Cristo. Não importa qual é o sofrimento dessa pessoa, mas se ela decidir hoje no seu coração, eu vou obedecer o imperativo, o comando, a direção de Cristo, o milagre acontecerá. E eu não oro só para o Senhor fazer maravilhas, porque eu sei que isso não é nada para o Senhor. Para o Senhor viver no sobrenatural é natural. Mas eu te peço mais do que uma bênção, uma cura, uma prosperidade, uma libertação, que essa pessoa seja salva, que ela se firme no Evangelho. Ah, meu Deus, que ela não vire as costas para o Senhor, mas que ela faça como aquele leproso samaritano, estrangeiro, que voltou e prostrou-se aos pés do Senhor. Com o ministro do Santo Evangelho, eu abençoo a todos os amados e amadas telespectadores, e isso para a tua glória. Amém e graças a Deus. Maravilha! Eu creio que o Senhor tocou a sua vida de uma forma especial.